Olá, alunos do primeiro ano do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Estamos iniciando mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, quarta-feira, dia 25 de agosto de 2021. Bem, pessoal, esse material aqui que vamos trabalhar na aula de hoje já é conhecido de vocês. Vocês responderam, na verdade, aqui as questões, né? Então, estou voltando aqui ao material para fazer uma correção comentada com vocês, certo? Então, eu propus aí esse simulado, né, com 10 questões de múltipla escolha, que trabalha a questão da compreensão de texto. Então, é preciso também trabalhar a leitura, né? Esse é um dos eixos do ensino de língua portuguesa. Ultimamente, nós temos explorado bastante a questão da escrita, né, a partir dos temas de redação do Enem. Mas também é importante trabalhar nas aulas a leitura, né? Não somente nas aulas, não somente na escola. É preciso fazer com que essa habilidade de ler e compreender textos ela seja cada vez mais aprimorada e cada vez mais presente na nossa vida. Porque os textos eles não estão presentes apenas na escola, né? No ambiente escolar, mas estamos rodeados de textos, né? Vivemos em uma sociedade grafocêntrica, como um estudioso costuma falar. Isso quer dizer o quê? Que as nossas relações, né, humanas na sociedade moderna em que vivemos, ela se dá muitas vezes através de textos, sejam textos orais ou textos escritos. Nós já falamos, né, logo no início das aulas desse ano, de que o texto, essa palavra texto é muito ampla, né? Então tudo aquilo que passa uma mensagem, tudo aquilo que transmite uma ideia, comunica alguma coisa, é considerado um texto. Não apenas o texto verbal escrito, né? Mas uma fala, um gesto, tudo isso, uma imagem, tudo isso pode ser considerado texto também. E aí o Enem, além de explorar a questão da escrita na redação, né, explorando o gênero dissertativo argumentativo, o Enem também vai trabalhar a questão da compreensão de textos na prova de linguagem. E como é que essas questões elas aparecem? Aparecem com textos seguidos de comandos, né, de quesitos que procuram perguntar a você qual é a alternativa correta ou qual é a alternativa incorreta. Nós vamos ver aqui ao longo do simulado que é importante compreender o que é que o comando da questão está pedindo. Então, nesse tipo de prova de simulado, como é o Enem, como é o SAEP-EB, você tem que marcar uma alternativa apenas, né? E aí vai depender se é a alternativa correta ou incorreta, dependendo então do comando da questão. Então nós temos aqui esse simulado que eu enviei para vocês, que está no nível do ensino fundamental, tanto é que você vê aí que ele seria aplicado no 9º ano, né? Então vamos ver como é que vocês se saíram aí nessa provinha, né? Nesse simulado, nesse teste de leitura. Se estivéssemos na sala presencialmente, vocês iam pintar aqui as bolinhas, né? Do chamado gabarito, né? O cartão resposta, que é essa parte aqui que eu estou mostrando a vocês. Mas como não estamos ainda presencialmente, né? Não voltamos ainda, vocês marcaram aí num cantinho, né? E até enviaram para mim. Eu não recebi muitas respostas, não. Então, muita gente do primeiro ano ainda não respondeu esse simulado. Então, é uma pena que vai apenas corrigir aqui sem ter respondido, né? Vai apenas observar as respostas. O ideal seria que todo mundo tivesse respondido para que realmente acompanhasse aí o que foi que você acertou, o que foi que você errou. Então vamos lá à questão 1. O que dizem as camisetas? É um fragmento, ou seja, uma parte de um texto em que aparece aí um diálogo, né? Um texto dialogal. Como é que eu sei disso? Porque essa presença aqui do travessão indica que se trata aqui de uma conversa entre dois personagens, né? Então vamos lá à leitura. Apareceram tantas camisetas com inscrições que a gente estranha ao deparar com uma que não tem nada escrito. O que é que ele está anunciando? Indagou o cabo eleitoral apreensivo.
Será que faz propaganda do voto em branco? Devia ser proibido. Então esse cabo eleitoral aí é alguém que faz campanha política, né? Para algum candidato. E aí ele estranha o fato de alguém estar usando uma camisa sem nada escrito. Então são tantas camisas, né, com estampas, mensagens, frases, que ele estranhou o fato aí de aparecer essa camisa sem nada escrito. O cidadão é livre de usar a camiseta que quiser, ponderou um senhor moderado. Então alguém respondeu a ele. Em tempo de eleição, nunca, retrucou o outro. Ou o cidadão manifesta sua preferência política, ou é um sabotador do processo de abertura democrática. O voto é secreto. É secreto, mas a camisa não é. Muito pelo contrário. Ainda há gente nesse país que não assume a sua responsabilidade cívica. Se esconde feito avestruz e, pelo que vejo, o amigo não aprova as pessoas que gostam de usar uma camiseta limpinha, sem inscrição, na cor natural em que saiu da fábrica. Então dá para perceber aqui que o autor, né, o Carlos Drummond, é aquele poeta da pedra, né, o Carlos Drummond de Andrade, famoso poeta brasileiro, né, que escreveu o poema da pedra, né, aqueles versos do poema. Tinha uma pedra no meio do caminho, né? No meio do caminho tinha uma pedra. É esse mesmo Drummond aqui que escreve esse texto, esse conto, né, essa história, e aqui nós estamos analisando um fragmento apenas, certo? É o encontro desses cidadãos aí, né, que discutem como é que se veste uma camisa branca em tempo de eleição, né? Uma camisa limpinha, sem nada escrito. E aí eles começam a discutir isso. O conflito em torno do qual se desenvolveu a narrativa foi o fato de que de alguém aparecer com uma camiseta sem nenhuma inscrição, b. muitas pessoas não assumirem sua responsabilidade cívica, c. um senhor comentar que o cidadão goza de total liberdade, d. alguém comentar que a camiseta, ao contrário do voto, não é secreta. Então, voltando aqui ao enunciado, ao comando da questão, o conflito em torno do qual se desenvolveu a narrativa foi o quê? O que é que motivou a discussão daqueles personagens? Então, se você marcou a alternativa A, alguém aparecer com uma camiseta sem nenhuma inscrição, você acertou. É o fato de alguém aparecer com essa camisa aí limpinha, né? Sem nada escrito, que gera toda essa discussão que descamba aí para a política, né? Eles discutem a questão da política simplesmente pelo fato de alguém ter vestido uma camisa sem nenhuma inscrição, sem nenhuma mensagem. Muito bem, então quem marcou na primeira questão, a alternativa A, acertou. Questão 2. A função da arte. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar? Vamos ao enunciado da questão. O menino ficou tremendo, gaguejando por quê? Fácil, né, a questão. Se você observar bem, ele ficou encantado, admirado, né, pela beleza do mar, por algo que ele nunca tinha visto, pela imensidão do mar, né? Então, o texto até diz aqui, o menino ficou mudo de beleza. E é justamente sobre isso que a questão aí está perguntando. O menino ficou tremendo, gaguejando por quê? Porque a viagem foi longa? Porque as dunas eram muito altas? Porque o pai não ajudou a ver o mar? Não. Ele ficou imóvel, parado, porque o mar era imenso e belo. Então a alternativa correta aqui na segunda questão, alternativa C. Letra C. Para quem acertou, muito bem,
Para quem errou, vamos observar direitinho aí. Se for preciso, releia o texto, tá certo? É importante que vocês acompanhem a correção com o material aí, porque você pode observar aqueles pontos em que você precisa melhorar. Questão 3. Leia o texto abaixo. Acho uma boa ideia abrir as escolas no fim de semana, mas os alunos devem ser supervisionados por alguém responsável pelos jogos ou qualquer opção de lazer que se ofereça no dia. A comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. Poderiam ser feitas gincanas, festas e até churrascos dentro da escola. Então aqui nós temos a opinião aí da Juliana Araújo de Souza, comentando a respeito da possibilidade de abrir-se escolas aos fins de semana para a comunidade, né? Então ela tem aí uma opinião favorável, mas ela acha necessário ter uma supervisão, né? Os alunos, a comunidade, enfim, simplesmente não pode abrir a escola e ficar sozinhos, né, naquele ambiente. Essa é a opinião dela. A comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. A palavra destacada indica o quê? Então ele está querendo saber o sentido dessa palavrinha aqui, do I, né? A letra E que a gente lê I, né? Quando ele diz aqui, a comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. Essa palavrinha é uma conjunção. Então as conjunções, elas têm essa função de fazer a ligação entre as partes de um texto, entre as partes de uma oração, de um período, né? Em outras palavras, tem a função de ligar partes de um texto, né? Por isso que eles são chamados também de conectivos. Então essa conjunção aí, ela faz essa ligação e tem o sentido de quê? O sentido de alternância, o sentido de oposição, o sentido de adição ou o sentido de explicação. Então, se você lembrar aí das conjunções, assunto que você estudou no ensino fundamental, você vai lembrar que o I é uma conjunção aditiva. A ideia aqui é de adição, né? De adicionar alguma coisa. A comunidade poderia interagir e participar de atividades interessantes. Então, essa palavrinha aí, a conjunção I, tem a função de adicionar, tem esse efeito de sentido aí, tá certo? Então, se você marcou a alternativa C na questão 3, acertou. Questão 4. Fragmento de um texto científico, um texto de divulgação científica. Sempre que for fragmento, é uma parte do texto, não é o texto na íntegra. Então esse texto aqui ele vai falar sobre o mercúrio, né? O mercúrio onipresente. Qual o significado dessa palavra onipresente? É que está em todos os lugares. Então ele vai discutir justamente como essa substância aí, ela está presente em muitos lugares que a gente nem percebe como, né? Então o texto diz assim: os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o chumbo da gasolina, ele ressurge nos encanamentos envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados em aterros sanitários, contaminam o lençol freático. Mais ou menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio. Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que evitássemos determinadas espécies de peixes nas quais o nível de concentração, de contaminação é particularmente elevado, estaríamos bem. Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de passar despercebido. Uma série de estudos recentes sugere que o metal potencialmente mortífero está em toda parte e é mais perigoso do que a maioria das pessoas acredita. A tese defendida no texto está expressa no trecho. Lembram da tese, lá quando a gente discute redação? A tese é uma ideia que se defende no texto. Então, qual é a ideia que está sendo defendida aqui no texto? É a de que, só voltando à questão da tese na redação, ela precisa estar presente logo no primeiro parágrafo, tá certo? Então, eu já expliquei como é que você faz a introdução, né?
Primeiro você faz a contextualização, depois você apresenta o tema e depois vem a apresentação da tese, ou seja, a sua ideia, aquilo que você pensa a respeito do tema, certo? Então, a tese defendida nesse texto aqui, o Mercúrio onipresente, ela está expressa em que trecho? Trecho A. As substâncias tóxicas em aterros contaminam o lençol freático. É essa a tese que ele vai defender. B. O chumbo da gasolina ressurge com a ação do tempo. C. O mercúrio apresenta alto teor de periculosidade para a natureza. Ou D. O total controle dos venenos ambientais é impossível. Então, a tese, a ideia que ele defende aqui ao longo do texto é a alternativa D. Apesar do título falar especificamente do mercúrio, né? Mas ele fala aqui de outros venenos ambientais, né? Como, por exemplo, o chumbo, né? Que está presente na gasolina, ou estava, né? Hoje já procura-se remover esse chumbo. Ele fala aqui também de toxinas e resíduos presentes nos aterros sanitários. Então, tudo isso aqui vai configurar o que ele está chamando aqui de venenos ambientais. Então, de acordo com o que ele está defendendo aí, ele defende a ideia de que o total controle, né, 100% do controle desses venenos ambientais é impossível. Porque quando o homem descobre que determinada substância ou material é tóxico e evita, então depois ele já vai descobrir que aquele mesmo material está em outros alimentos, outros materiais. Então, essa é a tese que ele defende aí. Tá certo? Então, na questão 4, se você marcou a alternativa D, você acertou. Questão 5. Os filhos podem dormir com os pais? Então, aqui nós temos duas opiniões, né? Provavelmente, psicólogos, pessoas aí que estudam essa temática. Maria Tereza, é a primeira opinião aí, ela diz o seguinte: se é eventual, ou seja, se é algo que acontece de vez em quando, tudo bem. Quando é sistemático, ou seja, quando é rotineiro, prejudica a intimidade do casal. De qualquer forma, é importante perceber as motivações subjacentes ao pedido e descobrir outras maneiras aceitáveis de atendê-las. Então, o que é que está por trás do pedido da criança, quando ela pede para dormir com os pais? Por vezes, a criança está com medo, insegura ou sente que tem poucas oportunidades de contato com os pais. Podem ser criados recursos próprios para lidar com seus medos e inseguranças, fazendo ela se sentir mais competente. Aí vem a opinião aqui desse Pasternak, que é outro especialista aí no assunto. Ele diz: este hábito é bem frequente. Eu chamo a atenção aqui para a palavra frequente, né, que está com o trema ainda. Esse sinalzinho aqui não existe mais. Foi abolido aqui da língua portuguesa depois da reforma ortográfica. Então, frequente, 50, se escrevia com trema. Hoje não se utiliza mais esses dois pontinhos aí em cima do U. Então, o segundo especialista que ele diz: este hábito é bem frequente, né, da criança dormir com os pais. Tem a ver com comodismo. É mais rápido atender ao pedido dos filhos que aguentar, tá vendo aí o trema de novo? Aguentar birra no meio da madrugada. E com culpa, coitadinho, eu saio quando ainda dorme e volto quando já está dormindo. Veja que esse trecho aqui, entre aspas, representa a fala dos pais, né? O que falta, na opinião aí do Pasternak, são limites claros e concretos. A criança que sacaneia os pais para dormir também o faz para comer, escolher roupa ou aceitar as saídas familiares. O que é que a questão 5 vai perguntar? O argumento usado para mostrar que os pais agem por comodismo encontra-se na alternativa A. A birra na madrugada é o pior. B. A criança tem motivações subjacentes. C. O fato é muitas vezes eventual. D. Os limites estão claros. Qual dessas frases aí demonstra que os pais agem por comodismo
a maioria deles, né, por comodismo, ao permitir que os filhos durmam com o casal. Então, a frase que demonstra isso seria a alternativa A. A birra na madrugada é pior. Então, o pai prefere, ou os pais, né? Preferem deixar a criança dormir para evitar esse conflito, né? Evitar essa discussão com a criança. A birra aqui seria o quê? Aquela criança que se aborrece e que começa a chorar, espernear, né? Então, para evitar esse momento de conflito, por comodismo, os pais acabam então permitindo que a criança durma na sua cama. Então, quem marcou aí na questão 5, a alternativa A, acertou. Questão 6. O vídeo hoje está ficando longo, mas é importante corrigir cada uma das questões.